fita, acabou, já deu. Você pode ser próspero, você pode estar vivendo tempos bons na sua vida, mas se você não tiver maturidade para administrar os vales, você vai cavar onde não tem que cavar. Você vai reabrir poços que não deve reabrir. É difícil você romper, é difícil você sair de situações, é difícil você cortar a corda. Ei, as coisas velhas já passaram. Não queira rebobinar a fita, acabou, já deu. Pastor, mas está difícil. Fica firme, fica firme. Ah, mas eu estou vendo aqui poços antigos, amizades antigas, relacionamentos antigos, portas antigas. Ei, se você quer viver o novo, você tem que parar de querer cavar em terra antiga. Não reabra poços antigos. Nós precisamos entender que um dos propósitos do Evangelho é nos levar para uma novidade de vida. Dentro de tantos propósitos que o Evangelho tem para nós e em nós, um deles é nos levar para uma novidade de vida. A Bíblia, ela é um mapa que tem uma seta, um apontamento sempre para frente. Por isso que você vai ver na Bíblia Deus usando a palavra, muitas vezes sobre a palavra coisa nova estou fazendo. Tempo novo, vinho novo, novos céus, nova terra. Então a Bíblia é um mapa com uma seta para frente, nunca com uma seta para trás. Nesse carro que Deus nos colocou, nesse veículo que nós estamos dentro, não tem retrovisor. O retrovisor foi quebrado. Só há um para-brisa diante de nós. E Deus dizendo e nos convidando para viver algo novo, constantemente. Isso é tão forte na Bíblia que o apóstolo Paulo, quando ele encontrou Jesus, ou Jesus encontrou ele, um pouco mais adiante ele vai dizer que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para aquelas que estão diante de mim. Alvo fala sobre coisas que estão à frente. Alvo não é algo que está atrás, alvo é o que está à frente. Paulo está dizendo, eu estou prosseguindo, porque eu estou esquecendo. Porque só prossegue para o futuro aqueles que deixam o passado. Só prosseguem para o alvo aqueles que esquecem o que ficou para trás. Por isso, esquecer o passado, cortar a corda do passado, queimar os barcos do passado, destruir as pontes do passado, é fundamental para quem quer viver o novo de Deus. O convite de Jesus não é traga a sua mochila do que você viveu lá atrás e me siga, não é. A Bíblia diz que Deus jogou no mar do esquecimento o nosso passado. Deus disse, o seu passado eu não me lembro mais. Mas por que nós fazemos questão de muitas vezes ir nesse mar com uma varinha e ficar pescando o passado, querendo viver coisas antigas, coisas velhas, sendo que Deus tem tantas coisas maravilhosas para fazer na nossa vida, nesse tempo, nesses dias. Você não tem noção o que te espera essa semana. Você não tem noção o que te espera esse mês. Você não tem noção o que Deus já preparou para você. Porque se você tivesse noção, você não ia nem lembrar das coisas passadas. E geralmente quem começa a mexer no passado paralisa a vida, começa a entrar em conflito existencial, começa a viver problemas. Nós lemos um texto agora muito claro sobre isso, que vai dizer que um dos momentos que Isaac parou e viveu dias difíceis, um dos momentos que a vida de Isaac parou foi quando ele quis reabrir poços antigos. Nós lemos juntos, ele foi reabrir poços antigos. Isaac era um homem poderoso, próspero, dono de muita terra. A Bíblia diz que ele cresceu tanto, que Deus abençoou ele tanto, que ele foi se alargando, ele foi expandindo, que isso começou a incomodar os filisteus. Ele morava em Gerá, e a Bíblia diz que o rei dos filisteus, vendo a riqueza, o poder, a prosperidade de Isaac, isso incomodou, ao ponto que a Bíblia diz que o rei dos filisteus pede para Isaac sair daquela terra.
O rei dos filisteus disse para Isaac: você cresceu demais, você expandiu demais, você se alargou demais, e isso está incomodando. Porque geralmente é assim: quando é pequeno, ninguém fala, ninguém mexe. Coitadinho, coitadinha. Agora quando Deus começa a abençoar, e geralmente quando Deus abençoa, isso começa a expandir, começa a expandir, começa a expandir, começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer. E não é todo mundo que está preparado emocionalmente para administrar um tempo favorável na vida do outro. Não é todo mundo que tem a maturidade de se alegrar com os que se alegram. Então Isaac está crescendo através da bênção de Deus, e isso está incomodando muita gente. E ele então é convidado para sair, é convidado para se retirar. Mas a Bíblia diz que Isaac era poderoso, tinha muito dinheiro. Isaac poderia ir para qualquer lugar, qualquer lugar. Pensa você com dinheiro no bolso, pensa com você com muito dinheiro. Tem gente que está pensando: se eu tivesse muito dinheiro, eu sumi essa semana. Mas como eu tenho pouco, eu vou até aqui, Itanhaém mesmo, e já volto. Mas Isaac não. Quando o rei disse para Isaac: sai da nossa terra, Isaac poderia ir para qualquer lugar. Ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha servos. Mas o texto diz que Isaac desceu para o vale. Para onde ele desceu? Para o vale. Deus não mandou Isaac descer para o vale, ele foi por conta própria. Poder, dinheiro, prosperidade, promessa, uma enxurrada de possibilidades. A Bíblia diz que Isaac mudou-se para o vale e fez lá um acampamento e se estabeleceu. Vale na Bíblia fala de problema, vale na Bíblia fala de crise, vale na Bíblia fala de dificuldade. Não é Deus que está levando Isaac para o vale, é ele que está indo. Não é o diabo que está empurrando Isaac para o vale, é ele que está indo. Agora presta atenção: quando Isaac chega no vale, ambiente de crise, a Bíblia diz que nesse vale tinha muitos poços do tempo de Abraão, que foram entulhados, enterrados, foi jogado areia, pedra, tampados após a morte de Abraão pelos filisteus. Quando Isaac desce no vale, ele viu os poços que eram do seu pai, que estavam entulhados. A Bíblia diz que Isaac no vale vai começar a mexer em coisas passadas. A Bíblia diz que Isaac no vale vai começar a reabrir poços antigos. Nós lemos juntos aqui. A Bíblia vai dizer que um homem poderoso, com uma unção de prosperidade, que foi chamado para viver algo novo, pelo fato de ele estar no vale, ele começou a cavar poços antigos. Ele começou a reabrir poços antigos. Vale fala de crise. Isaac não sabe administrar crise. Isaac é o tipo daquela pessoa que a crise vem, de vez de esperar, ele começa a cavar. Porque vale não é lugar para cavar, vale é lugar para esperar. Vou repetir: vale não é lugar para cavar, vale é um lugar para esperar. Esperar a resposta de Deus, esperar o tempo de Deus de você sair daí. Aí o que Isaac faz? Pressão, dificuldade, vale. Ele começa a voltar ao passado. E muitas pessoas voltam ao passado quando estão vivendo tempos de vale, tempos de crise. Apertou, acho que eu vou lá cavar aquele buraco que eu tinha enterrado, para ver se sai alguma coisa lá. Pessoas que já superaram há anos relacionamentos, que sofreram, que foram tempos difíceis, e aí foram poços que você viveu um tempo, mas foram enterrados. Aí você vem para o presente. Aí de repente no presente você vive um tempo de crise, uma crise emocional. Bate aquele desespero. E lá no vale o que você faz? Você pega a pá e volta para o passado, como alguém que está buscando algo
que lhe falta, sendo que, se o poço está fechado, é porque Deus tem algo melhor para você, para abrir lá na frente. O que está acontecendo aqui? Isaac está abrindo poços antigos em tempos de vale. Por isso é um perigo. Se a gente não souber administrar os tempos difíceis, nós vamos voltar para o passado. Quando bater a crise espiritual na sua vida, um tempo de vale espiritual, se você não souber administrar isso, você volta para aquele poço que Deus te tirou. Você joga tudo para o alto e você diz: vou voltar para o mundo, vou voltar a fazer o que eu fazia, porque eu não estou bem. Ei, vale não é um lugar para cavar, vale é um lugar para esperar. No vale você tem duas opções: ou você recebe uma pá do diabo, ou você recebe um binóculo de Deus. Eu vou repetir: no vale tu tem duas opções: ou você se apropria da pá do inferno, ou você recebe o binóculo da parte de Deus. E eu vou explicar. O diabo em vale, ele sempre vai dizer para você: pega essa pá e volta para aquele lugar. Quando tu está com crise, com saudade, eu não estou aguentando, o que o diabo faz? Pega essa pá, liga para ele, liga para ela. São 10 anos, 15 anos, 20 anos tu sofrendo, tu já virou a página, saiu disso. Aí vem a crise, o diabo fala: pega a pá e cava aonde Deus já te enterrou. Mas quando você recebe o óculos, o binóculo de Deus, você diz assim no vale: eleva os meus olhos para o alto, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Vale não é um lugar de cavar, vale é um lugar de enxergar, porque Deus está vindo saltando sobre os montes para te ajudar. Eu estou pregando para alguém essa noite aqui. Você pode ser próspero, você pode estar vivendo tempos bons na sua vida, mas se você não tiver maturidade para administrar os vales, você vai cavar onde não tem que cavar. Você vai reabrir poços que não deve reabrir. Irmão, é difícil você romper. É difícil você sair de situações. É difícil você cortar a corda. Ei, as coisas velhas já passaram. Não queira rebobinar a fita, acabou. Já deu. Pastor, mas está difícil. Fica firme. Fica firme. Mas eu estou vendo aqui poços antigos, amizades antigas, relacionamentos antigos, portas antigas. Ei, se você quer viver o novo, você tem que parar de querer cavar em terra antiga. Se você quer viver o novo de Deus, você tem que parar de querer reabrir poços de Abraão. A história agora é de Isaac, não é mais de Abraão. Abraão passou. Quando era Abraão, Deus disse para Abraão: eu serei contigo. Abraão morreu, veio Isaac, e Deus disse: eu serei contigo. Porque se você quiser ficar reabrindo sempre os poços antigos, você nunca vai escrever a história que Deus tem para você. A Bíblia vai dizer que quando Isaac chegou lá no vale, os servos de Isaac começaram a cavar poços. E a Bíblia diz que eles começaram a desentulhar os poços de Abraão, coisas antigas, passado. E sabe o que a Bíblia diz? Que eles descobriram um veio d'água. Pasme, coisas velhas, passado. Eles começaram a desentulhar. E a Bíblia diz que eles descobriram um veio d'água. O que é um veio d'água? Faz assim com a mão. Diga assim: é água, mas não é muita água. Eles ficaram encantados. Eles ficaram: olha, poços velhos tem água. Olha, coisas velhas ainda dão alguma coisa. Aí alguém diz: nossa, que lindo, que maravilhoso. Mas aqui está a maior estratégia do diabo para prender pessoas no passado. Porque o diabo, ele sempre vai deixar um atrativo para quem está reabrindo poços antigos. Porque se Isaac tivesse cavado os poços do seu pai, na primeira tentativa se não tivesse encontrado água, eles já parariam ali. A Bíblia diz que eles cavaram outro poço depois. Por quê? Porque eles pensaram: ei, é velho, mas tem um pouquinho de água. Aí o que o diabo faz? Vai dando atrativo para segurar no passado. Aí fala assim: não, o poço acabou, não tem nada, está enterrado. Deus está dizendo: sai daí. Aí a pessoa vai insistir, aí ela cava. O que o diabo faz? Coloca um pouquinho de água, para dizer para você assim: ó, ele mudou.
Foi 15 anos, filha, tu sofreu na mão desse cara. Agora ele mudou? Deus te tirou daquele trabalho que tu era humilhado, que tu não tinha nenhuma projeção. Agora mudou? Deus te afastou daquela amizade que fazia só você sofrer, te afastar de Deus. Agora mudou? É um pouquinho de água que o diabo dá para segurar você no passado. E tem pessoas que estão, eu vou falar, tem pessoas que estão presas no passado, nos poços antigos, porque estão vivendo com canequinha de água, com pireques de sentimento. Sabe por que tu não consegue avançar? Porque você olha para o poço passado e você diz, mas tem alguma coisinha aqui da água. Eu vou falar, Deus não te chamou para viver com coisinha. Deus não te chamou para comer farelo que cai da mesa. Deus não te chamou para beber um filete de água. A Bíblia diz que quem crê em Jesus, no seu interior fluirão rios de águas vivas. É algo maior, é algo melhor, é algo poderoso. Não se contente com pouco quando você tem a possibilidade do muito. Diga para a pessoa que está do seu lado, não se contente com pouco quando você tem a possibilidade do muito. Um veio d'água. Eles estão dizendo, tem alguma coisa, o passado está dando alguma coisa. É o diabo dizendo, pega esse pouquinho aí. Pega esse pouquinho aí. Sendo que Deus está dizendo, cara, eu tenho algo maior para você. Eu tenho algo mais poderoso. Eu estou pregando para alguém essa noite. Irmão, só estou esquentando, irmão. Escute, Deus está dizendo para você, querido, não é pouquinho de água que eu tenho para você. O passado te oferece um veio de água, mas o teu futuro te chama para mergulhar em rios. Levanta sua mão, levanta sua mão, levanta sua mão, levanta sua mão. Se você puder, declare essa canção com força, com fé. Sinto fluir. Declare isso, declare isso. Teu rio de vida. Estamos vivendo o novo de Deus essa noite. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Será que você pode declarar isso? Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar nos teus rios, vou mergulhar nos teus rios. Vamos, aumente o som, aumente o som. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar nos teus rios, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar nos teus rios, vou mergulhar. A Bíblia diz, os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. O diabo sempre vai deixar migalhas para aqueles que buscam coisas passadas. Há uma frase de Billy Graham que ele diz: para todo aquele que quer navegar para longe de Deus, o diabo sempre tem um barco pronto esperando ele. Para todo aquele que quer navegar para longe de Deus, o diabo sempre tem um barco pronto esperando por ele. Escute, se o passado fosse bom, Deus não tiraria você de lá. Se os poços de Abraão fossem bons, não estariam entulhados. Você tem condições de viver algo novo na sua vida. Há uma unção de Deus sobre a tua vida. Você não precisa chorar mais aquela dor, sofrer aquele sofrimento. Você não precisa se colocar mais naquele estado de humilhação. Deus está falando com pessoas aqui, não precisa. Deus está dizendo para você, foi uma luta para sair, então não volte para lá. Foi uma luta para Deus te arrancar de lá, não volte para lá. Você sabe que o mundo te amassou, o pecado te arrebentou. Pastor, mas eu estou vivendo dias de pressão no vale. Fique esperando, porque Deus vai te tirar dessa situação. Mas não volte, não volte, não volte, não cave poços que já estão enterrados. A Bíblia diz que os pastores
de Gerar, quando viram que os servos de Isaac tinham achado um pouquinho de água, diga um pouquinho de água, a Bíblia diz que começa então uma discussão, começa uma briga, uma contenda, ao ponto que Isaac coloca o nome desse poço de Ezeque, que significa discussão, briga, contenda. Por quê? Porque voltar ao passado é trocar a sua paz por um punhadinho de água. Voltar ao passado é você trocar a tua paz por um pirex de amor, por uma portinha de oportunidade. Tem gente que está perdendo a paz por causa de um veio d'água, coisas pequenas. Não vale a pena, eu vou falar, não vale a pena. Não vale a pena. Briga, discussão, contenda por um veio d'água. Quem volta para o passado não vive a paz que Deus tem para ele no presente. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. E Jesus, ele é sempre aquele que aponta para frente, para o futuro. Quando você está em Cristo, você vive a novidade de vida, você tem essa paz. Agora quando você volta para o passado, começa a treta, começa a guerra. Pode ver, a maioria das situações que nos desgastam são coisas que já passaram. São situações que não foram bem resolvidas, foram palavras que ainda machucam, foram portas que se fecharam, foram relacionamentos que não deram certo, e muitos perdem a paz por causa disso. E Deus está dizendo: esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para os que estão adiante de mim. A igreja marcha para frente. Esse carro não tem mais retrovisor, não tem ré no câmbio, só engatamos a quinta, estamos indo para as promessas que estão adiante de nós. Essa noite, em nome de Jesus, Deus está tirando essa pá da tua mão. Deus está tirando essa pá da tua mão. Sempre quando você está triste, sempre você está com a pressão, está no vale, você volta lá. Você volta lá. Eu conheço pessoas que não conseguem se firmar em Jesus, porque a primeira dificuldade que ele tem, ele volta para o mundo, ele volta para a bebida, ele volta para a mentira. A Bíblia diz assim: permanecei e olhem, fiquem em posição e olhem o livramento que o Senhor teu Deus lhe dará. Nessa luta vocês não precisam lutar, porque Deus lutará por vós. O que está dizendo? Está no vale, não é para cavar, é para ficar esperando, porque Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Não precisa mexer no passado. Sempre na dificuldade o diabo vai tentar fazer com que a gente volte para o passado. Meu irmão, tu está ruim, está duro, está passando por dificuldade, continua com Jesus, firme com Jesus. Ai pastor, está batendo uma saudade, daqui a pouco passa. A pior escravidão do homem não é aquela física que coloca uma tornozeleira e prende ele em algum lugar. A pior escravidão do homem é a mente. Uma mente escravizada no passado é a pior algema existencial na vida de alguém. O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Deus estava dizendo: olha, eu estou mandando vocês para uma terra que mana leite e mel. Olha, vai ser uva gigante, o negócio vai ser lindo lá. Vai ter muita comida, fartura, prosperidade. Sabe o que o povo estava pensando? Ai, que saudade do pepino e cebola. Olha para o irmão, vê se ele tem cara de pepino e cebola. Mentalidade de escravo. Mentalidade de escravo. E tem crente que acha que Deus está chamando ele para a miséria. Tem crente que pensa que está chamando: ai, Deus está me chamando para sofrer. Olha, irmão, dá vontade de dar um abraço em você. O povo está indo para uma terra maravilhosa, abençoada, e o povo está dizendo: ai, que saudade do pepino. Mas olha só, quando Deus enchia a barriga do povo de carne, o povo dizia: aleluia, glória a Deus. Aí vinha a fome. Quando batia a fome, a provação, o vale, a crise, o povo falava: que saudade do pepino e da cebola que a gente comia como lavagem lá da mesa de Faraó. A Bíblia diz que isso entristeceu Deus. A Bíblia diz para Moisés: Moisés, esse povo é um povo de dura cerviz, é um povo obstinado, é um povo que eu tirei do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eu estou chamando eles de filho, mas eles têm mentalidade de escravo.
Estou chamando eles para uma terra nova, mas eles estão mexendo em poços antigos. Poços antigos, em nome de Jesus, irmão. O Espírito Santo está neste lugar. Não se coloca remendo novo em vestes velhas. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Jesus disse isso, não tem como. Se a gente não queimar os nossos barcos na praia, nós não vamos conseguir viver a totalidade que Deus tem para a nossa vida. Se nós não deixarmos para trás aquilo que já foi, ai, mas era tão bom. Era. Deus tem coisa melhor. Era. Pessoas que ficam em comparação. Escute, quando você não larga do passado, você vive uma vida de comparação. Você está dizendo para Deus, Deus, o que tu está fazendo hoje é muito pouco diante daquilo que eu vivi lá atrás. É por isso que existe uma geração de pessoas insaciáveis e insatisfeitas no nosso meio. Pessoas que dizem assim, ai, essa casa que eu estou vivendo, ai, não sei o que, ai, não sei o que, ai, não sei o que, tudo reclama, tudo murmura. É mentalidade de museu, é mentalidade do passado. Passou, filho. Passou, irmã, já era, acabou. Apaga aquele álbum do Facebook, bloqueia, sai do grupo, acabou. Fica aí, meu, cavando poços, mexendo naquilo que já foi. Pra quê? Pra achar um pouquinho de água, pelo amor de Deus. Tem um rio lá na frente para tu nadar. Diga para a pessoa que está ao seu lado, essa noite eu faço a limpa no meu WhatsApp. Eu quero viver algo novo. Quem quer viver algo novo, levanta a mão e canta. Só quem quer viver algo novo. Vamos. Faz meu coração arder de novo. Aleluia. Trazendo o menino. Vamos. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Presta atenção. Os servos de Isaac cavaram o primeiro poço, reabriram o primeiro poço de Abraão. E os filisteus começaram a contender, começaram a brigar, porque o passado tira a nossa paz. E a Bíblia diz que os servos de Isaac vendo isso, o texto diz, e eles reabriram ou abriram outro poço, ou seja, mudaram de poço, mas estavam no mesmo lugar, mexendo no passado. Poços de Abraão. E a Bíblia diz que eles estão cavando. Por que estão cavando? Porque eles acharam água lá, um pouquinho de água. O diabo segurou eles naquele ambiente do pouco, mas do pouco no passado. E eles caíram nisso, estão cavando de novo. E diz a Bíblia que quando eles abriram mais um poço, quando reabriram outro poço, os filisteus vieram em cima. E a Bíblia disse que agora não era discussão, não era briga, não era contenda. E a palavra contenda ali é quebra-pau, irmão. É treta, é briga mesmo. Quem aqui saiu na mão esse ano? Não, levanta a mão em nome de Jesus, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Pior que tem voluntário que quase levantou a mão. Eu falei, Jesus amado. Aí tu queima a igreja, pô. Quando a Bíblia diz que eles contenderam, meu irmão, o negócio foi feio. Esse poço é meu, não, esse poço é meu, esse poço é meu, não é teu. É aquela briga. Eles saíram, foram para outro lugar e cavaram outro poço. Nesse novo poço, Isaac vai dar o nome de Sitna, que significa acusação, inimizade. Essa palavra Sitna é o termo hebraico para Satã, para Satanás. Porque Satanás é acusador. Presta atenção. Quando tu volta no passado, a primeira coisa que acontece aqui é perder a paz. É briga, é treta, é aquela discussão lá no quintal. É um negócio muito feio. Aí você fala, não, então eu vou mexer no outro lado do passado. Tu vai para outro poço. Aqui já não é briga, não é treta, agora é acusação. É o diabo te acusando. Porque quem vive no passado perde a paz e vive sendo acusado. Qual é a acusação? Mas não é tu. Tu não é. Tu não faz. Tu não era. Tu não é o crente. Eu te vi com a camisa da Lagoinha Santos. Aleluia. Acusação. A palavra aqui é a mesma para Satã, acusador. Porque o passado é um ambiente de acusação. É por isso que a Bíblia diz que Deus lançou no mar de esquecimento o nosso passado.
É por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo não há condenação, ou seja, não há apontar de dedo em um ambiente de novidade de Deus. Mas quando você volta para o ambiente do velho, lá o diabo está te esperando para apontar o dedo na tua cara. Primeiro ele oferece um pouquinho de água, e quando tu aceita ele diz: tu veio porque tu quis. Não é assim? Que o pau está quebrando, e aí o diabo usa alguém e fala: tu voltou porque tu quis, estava com saudade. É assim ou não é? É sempre assim. O diabo está acusando, porque o passado é um ambiente que falta paz e sobra acusação. Agora presta atenção. Isaac não é nenhuma criança. Isaac, por mais que ele se precipitou, Isaac não é um menino. Isaac carrega uma promessa, Isaac carrega uma palavra. Isaac começa a discernir o que está acontecendo no vale. E Isaac pensa: peraí, eu tentei reabrir o primeiro poço do meu pai, deu treta, deu confusão, deu inimizade. Eu tentei reabrir o segundo poço do meu pai, deu acusação. Agora vem comigo para a Bíblia. E se tu não der glória a Deus agora, é só domingo que vem. Gênesis 26, 22 ao 24. O versículo 22 ao 24. Presta atenção, põe na tela aqui, por favor. Isaac vendo essa confusão, todo esse descontrole no vale, falou: cara, tem alguma coisa acontecendo aqui. Estamos cavando poço, estamos encontrando água, mas vem o diabo e pum, é briga, é confusão. Passado. Agora, versículo 22 do capítulo 26. Está escrito assim: Isaac, vamos lá? Isaac mudou-se dali. Presta atenção. O primeiro poço diz que cavou, o segundo poço diz que ele cavou de novo, ou seja, no mesmo lugar. Agora, a Bíblia diz: Isaac mudou-se dali. O que está acontecendo? Isaac está dizendo: gente, vamos fazer o seguinte: está muita briga, está muita treta. O passado é só treta, é só acusação. Pega os meninos, pega os gados, pega as ovelhas, pega tudo. Vamos voltar para o futuro. Vamos sair do passado. Vamos mudar de ambiente, vamos mudar de amizade, vamos mudar de relacionamento, vamos mudar de pensamento, vamos mudar de cultura, vamos mudar. A Bíblia diz que ele mudou-se dali. E aí ele cavou outro poço. Olha o que a Bíblia diz: e ninguém discutiu. Por quê? Eu vou falar. O diabo, ele tem autoridade e legalidade sobre a nossa vida quando nós estamos no passado. Aqui não. Aqui não. Aqui não. No futuro não. Na promessa. Aleluia. 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 Em nome de Jesus, Deus está dizendo para você, meu irmão: sai do passado que esses demônios vão cair por terra. Sai do passado que essa acusação vai cair por terra. Sai do passado que a paz vai voltar a reinar no seu coração, na sua vida, na sua família. Sai do passado. Isaac está dizendo: eu não quero um pouquinho de água, eu quero paz. Eu quero algo grande da parte de Deus. E o texto diz: ele mudou dali e cavou poço em outro lugar, e chamou esse poço de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço. Faz com a mão assim, até bater no queixo do irmão. Vai lá, dá uma. O Senhor agora reabriu espaço. Vai, irmão, abre a mão assim. O Senhor nos abriu espaço. Escute, Deus ele não vai abrir espaço em ambientes antigos. Poços que Deus fechou, Deus não vai abrir mais espaço naquele lugar. Isaac está saindo de um lugar que Deus não vai fazer nada se ele insistir em ficar ali. Mas quando ele mudou, ele disse: aqui, no futuro, na novidade de vida, no algo novo de Deus, aqui Deus nos abriu espaço. Porque no passado ele está cavando e a pressão está vindo, o demônio está se levantando, a acusação está vindo, a inimizade está vindo. Ele não consegue crescer no passado, ele não consegue expandir no passado, ele não consegue prosperar no passado. Então ele muda para o futuro e ele diz: aqui, aleluia, é uma terra de possibilidades.
diabo aperta lá, mas aqui Deus alarga, aqui Deus expande.